nós estamos ligadas, queremos ser respeitadas. Juntas somos mais fortes, juntas somos melhores. Ouçam a nossa voz, é bom saber que não estamos sós. Podemos ser o que quiser. Toda mulher, toda mulher, toda mulher. Há vagas de emprego para transexuais e travestis? No programa Toda Mulher de hoje, nós vamos falar sobre as dificuldades de pessoas que passam por transição de gênero para se inserir no mercado de trabalho e como as empresas podem ajudar quem está passando por esse tipo de processo. Eu recebo aqui no estúdio a psicóloga Mayara Fafini e a coordenadora do Grupo de Gênero, Sexualidade e Psicologia de Niterói, Beatriz Adura. Olá, sejam bem-vindas ao Toda Mulher. Antes de a gente se inserir aí no tema do programa, que é o mercado de trabalho, eu queria conhecer um pouco mais a sua história, Mayara. Como é que você decidiu fazer essa transição? Qual foi o impacto que isso teve na sua vida? Bom, decidir, né? Na verdade, a gente já é assim, né? Mas chega um momento em que a gente não tem como, né? Você acaba fazendo a transição. E às vezes isso pode acontecer logo no início, né? No início da infância, geralmente é assim. Ou então, mais tardiamente, como foi o meu caso, né? Com quase 40 anos de idade, né? Mas isso depende muito também das condições. É claro que se você está dentro de um meio em que te protege e em que te acolhe, essa transição ela acontece de uma forma muito mais tranquila, né? E às vezes aquilo que ia ser tardio pode acontecer muito mais cedo porque aquele meio não te reprime, né? Não te oprime, né? Não usa de violência, sempre te acolhe. Então, acho que tem essas diferenças. Às vezes não é bem assim até o que eu quero, né? É o que dá, né? É o que dá certo na hora, no momento. E como eu costumo dizer, não existe transição nem tardia e nem precoce, né? Ela acontece no tempo que tem que acontecer. Às vezes pode ser retardada por questões de violência e tudo mais, né? Mas se não for isso, acontece quando tem que acontecer. E como é que foi essa mudança para a sua vida, né? Que tipo de impacto aconteceu com você? O que você sentiu de mudança, talvez, nas suas relações familiares, de amizade? O impacto, eu costumo dizer que é enorme. Não tem como não dizer que... né? Aí eu vou falar por mim que a transição foi mais tardia, né? As que acontecem a transição cedo não dá nem para... Não dá nem, acho que, tempo de sentir o impacto. É um rolo compressor, porque a criança não tem como elaborar muito essas questões, ela nem sabe, ela não... Mas no meu caso tinha. E aí é que eu sempre digo, toda vez que eu falo, e falo muito para alunos de psicologia, né, nos locais onde eu vou, que as ferramentas que a psicologia me ensinou, me deu, foram fundamentais nessa hora, né? Não só essas ferramentas, né? Existem outras coisas também, mas as ferramentas da psicologia foram muito importantes. Por quê? Porque na hora da transição que você está passando por aquilo tudo, né, você tem uma certa, né, um jogo de cintura para não, vamos dizer, desabar de vez, porque é muito difícil, né? É um fechar de porta dos amigos, das amigas, de conhecidos da vida inteira, da própria família, e talvez esse seja um dos impactos maiores, né, da própria família, da sociedade como um todo. O mercado de trabalho, inclusive, esse daí não tem como é que você vai... Com 40 anos, já tendo uma vida, né, como é que você vai sobreviver? Então, o impacto é muito grande, né? Então, sim, eu acho importante, né, esse apoio. Agora, também é importante, a gente não tem dados com relação à inserção, dados oficiais, né? Com relação à inserção de transexuais e travestis no mercado de trabalho. Então, a gente vai muito na percepção do dia a dia, né? Na escola, no próprio trabalho, em lojas. E aí, pela nossa percepção do dia a dia, parece que é pouco, não é isso, Beatriz? Acho que é pouco, né? Acho que a gente tá avançando de algum modo, né? Por articulações com empresas e com o campo social, né? Principalmente o movimento social de travestis, né? Na reivindicação. Mas é pouco e isso é muito impactante, porque acaba que o imaginário social é a travesti prostituta, né? E não que há um problema da travesti, né, ser uma prostituta, se assim ela escolher, mas a questão é você equivaler, né? Equiparar
travesti igual a prostituta, porque você não vê ela numa loja, você não vê ela como professora, você não vê ela que seja um restaurante atendendo. Então isso é muito, muito grave em termos de simbologia, né, que a gente vai ter para essa população. Sim. Né? E as pesquisas são bem incisivas em apontar que 90% da população LGBT acaba sendo inserida mesmo na prostituição, né? Como é que vocês veem um dado tão forte quanto esse? É aquilo que eu sempre digo, né? Muita gente acha que a gente já nasce com a capacidade inata de ser travesti. E não é, né, de se prostituir, né? Como travesti ou como transexual. E não é bem isso, né? Desde o momento em que você é expulsa da sua família, você é expulsa da escola, qual é a escola que vai aceitar você, por exemplo, no caso colocar um uniforme, eu como criança colocar um uniforme de menina, e na escola existe essa divisão, né? Menino, menina, banheiro de menino e menina. Isso é muito demarcado na escola. Como é que eu vou passar por todo esse processo, né, de aprender, de ter uma formação, uma capacitação, né, depois para poder tentar me inserir no mercado de trabalho, se todas as portas estão fechadas, né? E aí alguém pode ainda dizer assim, poxa, Mayara, mas então por que a pessoa não vai, né, fazer uma faxina, não vai fazer... E qual é a família que vai querer a gente lá dentro como uma diarista, como uma empregada doméstica, né? Quem é que vai querer? Então é aquilo que eu falo, sobra só quase que praticamente a prostituição, né, como um local, como assim, até reconheço como um emprego válido, inclusive está no Cadastro Brasileiro de Ocupações, né? A prostituição é uma atividade profissional, mas não compulsória, né? Sim. O problema é que acaba esse sendo o único caminho. Exatamente. Pela falta de oportunidade. E a questão de não enxergar as pessoas. Mas eu não vejo elas agora. Claro, a gente tem com a idade média de 35 anos de idade, como é que, né? Eu acho bem interessante isso que a Mayara traz, assim, pra gente pensar como é que se ensina alguém a ser alguma coisa. Né? Como se fosse natural ser homem, como se fosse natural ser menina. E como se fosse natural ser travesti, né? E a gente vai aprendendo essas coisas. Então é fundamental que a gente entre com uma discussão realmente desde as escolas para que a gente pare os assassinatos, sejam eles formais, né? Quando você realmente já chega no topo ali de uma questão e você mata uma travesti, ela deixa de existir, como também essas que a gente vai chamar dos amoladores de faca, né? Que a gente vai amolando as facas até que, obviamente, chega ao assassinato extremo e a gente tem a população que mais morre, que são as travestis, né? Então, eu acho que isso é importante. E, além do mais, se a gente for pensar dentro da própria prostituição, elas são as mais vulneráveis até nessa ocupação. Então, mesmo como prostitutas, muitas vezes elas também são as mais vulneráveis. Acho interessante você citar essa pesquisa, né, de 90% das travestis serem prostitutas, porque também a gente não tem mais nenhuma pesquisa que positiva, né, as políticas públicas. Isso é fundamental. Né? As próprias políticas públicas, quando elas são pensadas já para esse miolo, né, das travestis que estão totalmente violentadas. Então, a gente não pensa inserção positiva nas escolas, inserção positiva no mercado de trabalho, a gente só dá dados como se elas já fossem nascer para morrer, né? Sim. Então, acho que é importante a gente mudar as estatísticas também. O que a gente pergunta, né, para os números? Sim. Agora, Mayara, você chegou a comentar sobre a expectativa de vida de 35 anos, né? A sua transição você fez após essa idade, com Exatamente, 40 anos. Isso passa pela sua cabeça? Nossa, talvez se eu tivesse feito antes, eu não tivesse nem aqui. Isso já passou pela sua cabeça? Claro, né? Não tem como. Toda vez, a minha e de todas as colegas, né, que ultrapassam a idade de 35 anos. Aliás, quando alguém completa 35 anos, às vezes coloca, com 36, 37, fala, já passei da data, né, limite. É claro que a gente sabe que isso é uma média, né? Algumas vão morrer com 40 e outras vão morrer com 25 e tal. Hoje mesmo já recebi 4 zaps sobre colegas, vamos dizer, eu sempre chamo de colegas, né? Que foram assassinadas. Uma com 21 anos em São Paulo, mas outras 3. Só hoje, né? Relatos, pode ter sido de ontem, mas só hoje eu já recebi 4. Então isso é uma coisa muito impactante.
cada vez que a gente recebe um zap desse, vendo... E não é assim, morreu, levou um tiro. Não, às vezes é como aconteceu no começo do ano. Foi assassinada com cacos de vidro, arrancaram o coração e em cima colocaram uma imagem. São coisas muito violentas, né? Então não é qualquer... Então a gente chama de crimes de ódio por isso, porque não é nem um tiro que já seria terrível, não, mas tem esse requinte. Então quando eu penso, poxa... minha transição foi aos 40, não foi nada premeditado, mas eu acho que se tivesse acontecido logo no início, eu não sei se eu estaria viva, mas seguramente, quase com 99% de chance, eu não seria psicóloga. Porque como é que eu teria passado por todo esse processo, como é que eu teria entrado na faculdade, feito o meu curso, né, e sair... Aí eu acho quase impossível. E Beatriz, a que você atribui essa violência tão grande relacionada à população transexual, travesti? Acho que isso que Mayara coloca é muito verdade, assim, né, nas nossas pesquisas, é o modo que se mata, né, com muita violência, mas eu prefiro que a gente pense numa questão global, né, porque senão a gente vai procurar esses assassinos e a gente sabe que procurando os assassinos e punindo, a gente não está diminuindo assassinatos. Exatamente. Então, eu atribuo, sim, a falta de políticas públicas para essa população, a um ódio que ele vem da mídia também. Exatamente. Né? O modo que a mídia constrói o imaginário sobre as travestis e a não circulação das travestis na cidade. Né? A gente não ter as travestis circulando na cidade. Tanto é que se você for pegar a maioria das mortes, elas são mortes também vinculadas ao trabalho noturno, né? Mas mesmo quando as mortes acontecem, aí vou citar o caso da Dandara só porque foi o mais emblemático, mas teria vários, às 5 da tarde, o modo que a Dandara foi assassinada às 5 da tarde, com toda a população podendo ver, né, que foi um assassinato num carrinho de obras, né, com muito requinte de violência e depois o tiro, a gente pode pensar que a gente tem uma sociedade que assassina. Então, eu acho que atribuo isso a uma sociedade assassina, né? Que está matando essa população. A gente vai ter que fazer uma breve pausa agora, mas a gente vai continuar nosso bate-papo no segundo bloco. O Toda Mulher vai para um breve intervalo e volta já. Toda mulher, toda mulher, toda mulher.